Nós estamos falando hoje, durante o dia, sobre esse chamado à santidade. Deus nos chamou a sermos santos, né? Que é o estilo de vida cristã. A santidade que incomoda, né? Os santos incomodam. E como que o mundo hoje precisa de santos, né? Como nós precisamos de pessoas que vivam essa santidade, né? É claro que não só santos, né? Também são paulinos, corintianos, parmeirenses, botafoguenses, né? Todos eles são chamados à santidade, né? Principalmente os corintianos, né? Que precisam de uma conversão mais profunda, né? Aliás, o pessoal diz que, né, o chefe da torcida está na cadeia, todo mundo devia ir para lá também, né? Para ser solidário. Então nós estamos falando sobre essa santidade que é do nosso tamanho, não é uma santidade que é fora da nossa realidade, uma santidade que tem aquelas 5 características de vida, né? A ousadia, reagir sempre de maneira positiva, não deixar de fazer o bem, a vida de oração. Isso é que nós somos chamados a vivenciar. E na realidade, a essência da santidade está em fazer a vontade de Deus. Isso é o que está na raiz disso tudo. E para fazer a vontade de Deus, nós precisamos de fato ter uma experiência de Deus. Precisamos conhecer Deus em nossa vida. Deus é alguém que quer se relacionar conosco e quer nos propor a sua vontade como a maneira de viver e a melhor maneira de viver. Portanto, a raiz da santidade, a essência da santidade está em fazer a vontade de Deus. Por isso que o modelo de santidade é Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo fez perfeitamente a vontade de Deus. Não é só a sua condição divina, não é só porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, mas a pessoa Jesus Cristo, homem em Deus. Como homem, Jesus Cristo viveu profundamente a vida humana, totalmente a vida humana, sendo totalmente Deus, totalmente homem, sem deixar de ser Deus. Ele vivencia totalmente a vontade de Deus como homem. Portanto, isso torna-nos capazes de também realizar a vontade de Deus. Por isso ele é um modelo de santidade, porque ele realiza na sua vida totalmente a vontade de Deus. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. E na oração que ele ensina aos seus discípulos, ele vai falar isso: seja feita a vossa vontade. Isso significa não fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. E o grande segredo está nisso, é transformar a vontade de Deus na nossa vontade. O Padre Eduardo, atualmente, ele está encafifado e preocupado com uma devoção que apareceu de uma beata italiana chamada Luisa Picarretta. Aqui no Brasil esse nome fica complicado, né? Você é devoto de quem? De Luisa Picareta, né? O nome da beata é Picarretta, é 2 T's, né? Mas aqui no Brasil a pronúncia de 2 T's é tá também, né? Então virou Luisa Picareta. E ela é uma beata que nunca saiu da cama. Ela tinha um problema sério de coluna vertebral, ela não conseguia deitar nem ficar de pé, ela ficava sentada o tempo inteiro. Tanto é que o caixão dela é um L, porque não conseguiram. Então ele passa a vida inteira numa cama, que é uma cadeira, e Deus foi falando com ela sobre a sua vontade. O que é fazer a vontade de Deus? Ela teve uma inspiração, uma locução interior, sobretudo na sexta-feira de uma das Semanas Santas, e ela fala exatamente sobre isso, sobre a questão de fazer da vontade de Deus a nossa vontade. Identificar a nossa vontade com a vontade de Deus. Isso é a essência da santidade. Na medida em que a divina vontade se tornar a minha vontade, eu estou no processo de santificação. E isso é um processo de liberdade. Na medida em que eu vou aceitando, na medida que eu vou aderindo, na medida que eu vou transformando a minha vontade na vontade de Deus. Portanto, a essência da santidade está em fazer a vontade de Deus.
Então, aonde nós vamos encontrar então um manual, porque esse é um grande problema, né? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? São Paulo, na sua carta aos Romanos, vai falar que a vontade de Deus é tudo aquilo que é bom, ou seja, fazer o bem aos outros, tudo aquilo que agrada a Deus e tudo aquilo que é perfeito, ou seja, que é santo. Bom, esclareceu muito, né? Porque São Paulo, só para a gente, depois eu vou botar no texto que eu vou usar, apanha aí a carta de São Paulo aos Romanos. Capítulo 12. Logo no começo. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a ofereceres vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, é necessário mudar a nossa mentalidade, nossa maneira de julgar, conversão, metanoia, conversão, mudança de pensamento, para reconhecer o que é da vontade de Deus. Agora, como é que nós reconhecemos o que é da vontade de Deus? É tudo aquilo que é bom, ou seja, fazer o bem, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Bom, está perfeitamente explicado. Nós ainda continuamos sempre com essa dificuldade. O que é a vontade de Deus? Sabemos que temos que amar a Deus, amar o próximo, sabemos, mas na Sagrada Escritura existe um manual, como diz o Manuel, um manual que fala sobre vontade de Deus. O que é que Deus quer que a gente faça, objetivamente. Não estou falando das leis morais do Velho Testamento, estou falando do procedimento cristão. E aí nós vamos encontrar essa lista daquilo que Deus quer que a gente faça no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E é sobre isso que eu vou refletir com vocês um pouco. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é chamado de Sermão da Montanha, ou Discurso do Monte, né, para os evangélicos, que foi uma maneira que Mateus, que é tido como autor desse evangelho, organizou as pregações de Jesus Cristo num discurso só, para facilitar a catequese da comunidade, o aprendizado, o discipulado da comunidade cristã do começo. Não necessariamente tenha sido desse jeito, mas o autor do Evangelho de Mateus organizou dessa forma. Então é um discurso de Jesus Cristo que resume a vida cristã, é chamado o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha começa com 8 bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças contêm aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que nós cumprindo estaremos fazendo vontade de Deus, ou seja, aquilo que nos faz santos, na medida que a gente faz a vontade de Deus. Por isso que o sermão começa com bem-aventurados, ou felizes, conforme a tradução. Bem-aventurados e felizes é um sinônimo de santos, mesma coisa que santos. A raiz e a aplicação dessa palavra é a mesma. Aliás, Santo Agostinho vai chamar os santos de bem-aventurados. Viver a vida bem-aventurada é a vida santa. Os bem-aventurados que estão no céu são os santos, né? São os felizes. Quem está no céu está feliz. Imagino, né? Quem está no céu está feliz. Eu tenho minhas desconfianças. Depois que o Fanucci foi para o céu, não sei se está aqui lá em cima, está muito sossegada, não. Acho que é só encrenca, né? Já pensaram o Fanucci chegar no céu, encontrar o vô lá em cima, e os dois ficar conversando, o Fanucci dando palpite, que o vô está rezando, do jeito que o vô está rezando? Vai ser um problema sério lá em cima. Já está ficando interessante lá. Então, santo é ser feliz. Aí o Papa
estabelece isso também na sua carta como a essência, a raiz da santidade, ou seja, a raiz da vontade de Deus, essas 8 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança fala sobre pobreza. Fala sobre pobreza. E muitas vezes, por conta dessa palavra bem-aventurados pobres, houve uma interpretação, inicialmente, uma interpretação muito romântica dos pobres, da pobreza, a pobreza de Francisco de Assis. Então, o ideal da miséria, o ideal do despossuir, o ideal de entregar as coisas, o ideal de viver descalço, de viver da esmola pública, passou a ser um ideal muito grande, sobretudo na Idade Média. E a pobreza era tida simplesmente como um aspecto material, social, e não é bem isso, não é bem isso. É interessante isso porque os pobres passaram a ser a causa de salvação para os ricos, porque na medida em que os ricos podiam dar esmola para os pobres, eles estavam fazendo ato de caridade e se salvando. Portanto, os pobres são necessários para que os ricos sejam salvos através do ato de dar esmolas. Legal isso, né? Então, era só entendido a pobreza no seu aspecto material, social. Depois, mais tarde, a pobreza foi entendida como o principal objeto de amor de Deus. Deus ama mais o pobre que os outros. Eu acho que não é bem isso também, né? Porque Deus ama a todos igualmente, faz o sol nascer para os bons e para os maus, faz a chuva cair sobre a horta dos bons e sobre os maus. Deus ama igualmente todo mundo, porque Deus é bom. Então aí uma corrente da teologia, aquela opção fundamental pelos pobres, a opção fundamental pela pobreza, que é uma outra coisa. Depois essa ideia de que os pobres é o ideal, o pobre, a pobreza, acabou esvaziando o significado da pobreza que está aplicada aqui. Jesus Cristo era pobre, mas Jesus Cristo não era miserável. Jesus Cristo era uma pessoa de uma certa posse. Ele tinha um ofício. Até os 30 anos trabalhou com o pai dele, numa carpintaria que naquela época servia inclusive para fazer construção de casas. José era um construtor, não era só um carpinteiro, era um construtor. Portanto, ele se inseria, Jesus Cristo, num status de um operário que tinha uma renda fixa. Então não era miserável. Identificar Jesus Cristo com os miseráveis, os despossuídos, é também identificar Jesus Cristo com aqueles que possuem alguma coisa e são muitas vezes mais pobres do que aqueles que não têm nada. Porque o conceito de pobreza aqui é o conceito do anauim, aqueles que são dependentes de Deus, aqueles que colocam sua confiança em Deus e não colocam sua confiança nas coisas, porque exatamente a riqueza está aqui. Achar que a salvação, achar que a solução de nossos problemas está em confiar nas coisas que possuímos, ou nas coisas que podemos comprar, ou nas coisas que nós temos o controle. Não, o pobre é aquele que tem a sua confiança colocada em Deus e é dependente de Deus por isso. E isso independe de possuir alguma coisa ou não. É claro que, por uma questão de justiça, nós temos que buscar promover aqueles que não têm, para que tenham, porque é direito e justo que eles tenham uma vida digna. E então a caridade, o amor a Deus, a fraternidade, nos obriga a estar a serviço dessa promoção, a serviço dessa restauração da igualdade de direitos, de uma sociedade mais justa. Mas a pobreza que está falando aqui não é essa pobreza. A pobreza que está falando aqui é a pobreza de coração. Bem-aventurado que é pobre de coração. Bem-aventurado ou santo é aquele que é pobre de coração, ou seja, aquele que confia absolutamente em Deus.
Isso é a vontade de Deus para nós, que nós confiemos nele. É interessante isso e essa reflexão que uns padres da igreja fizeram, que o que levou Abraão a ser o pai da fé foi a sua absoluta confiança em Deus. E por isso ele é contado entre os pobres. Se nós formos olhar a Sagrada Escritura, Abraão é contado entre os pobres. Ora, como é que Abraão é contado entre os pobres? Se Abraão era chefe de uma tribo que tinha uma enorme manada de camelos, de gado, e escravos, escravas e tendas, como é que ele é contado entre os pobres? Porque Abraão confiou absolutamente em Deus, a ponto de amarrar o seu filho e colocá-lo sobre o altar para sacrificá-lo, porque confiava que Deus iria resolver o problema. Porque você imagine Abraão ficou numa situação complicada, né? Deus prometeu um filho e o filho não vinha. A Sara, aquela mulher intempestiva, né? Mandona, né? Desconfiou de Deus e enrolou o coitado do Abraão, que arrumou um filho com Agar, né? E Ismael acabou tendo problema. Mas Deus prometeu um filho a Abraão e deu a Abraão um filho legítimo. E depois Deus vem e fala para Abraão assim: agora você mata seu filho, que eu estou mandando. Abraão deve ter entrado e falou assim: Deus arrumou uma encrenca danada, porque se ele é fiel, ele vai ou me arrumar outro filho, ou vai ressuscitar esse, ou ele vai ter que dar um jeito nisso que ele se meteu, né? Porque Deus não volta atrás da sua palavra. Eu confio nisso. Então Abraão é pobre. Abraão é pobre. Ele inclusive não negociou com Deus. Ele confiou absolutamente em Deus. É uma pergunta para nós: em quem você confia? Em que você confia? Aonde está a sua confiança? É uma pergunta que nos questiona. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nas coisas que temos, ou na posição social que estamos, ou no nosso conhecimento, ou na nossa capacidade de argumentar. Colocamos confiança em nossos relacionamentos. Eu sempre, quando eu penso em confiança nas coisas, eu me lembro daquela música caipira, aquela música sertaneja, não dessas porcariadas que tem moderna, aquelas antigas, né? Eu tenho uma mula de 7 palmos de altura. Vocês conhecem aquilo? Eu tenho uma mula preta de 7 palmos de altura. A mula, e aí elogia a mula para merréis, né? A mula rampada e tal coisa, aquela coisa bonita da mula, né? E aí me ofereceram não sei quantos contos na mula, mas eu não dei por tantos contos. Levou a mula para o pasto, a mula foi picada com uma cobra e morreu. Acabou-se, a música termina desse jeito, né? Acabou-se a mula de 7 palmos, né, cara? Gente, a gente bota a nossa confiança na mula de 7 palmos. A mula preta riada, rampada, e uma cobra vem. Acabou a mula preta. Em que nós confiamos? Nos cargos que possuímos? O pobre de coração é santo. Jesus Cristo era pobre de coração. Confiava absolutamente no Pai. Absolutamente. Colocava toda a sua confiança, todo o seu projeto na vontade de Deus. Naquilo que Deus queria que ele fizesse. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Não vim para fazer minha vontade. Vim para fazer a vontade do Pai. Absolutamente confiante naquilo que Deus tinha para ele. Por isso, o santo é pobre. E para ser santo é necessário ser pobre. Nesse sentido. É claro que aqueles que possuem muitas riquezas têm dificuldade de viver essa confiança absoluta. Muito simples.
O sujeito que tem muito dinheiro vai depender do INSS, vai depender do plano de saúde municipal, estadual. Então ele não tem problema de ficar doente, porque ele sabe que pode ir para o Sírio-Libanês, pode ir para... porque tem dinheiro. Agora aquele que não tem dinheiro tem que rezar mais. Não é? Para não pegar uma motosserra pela frente. Tem que rezar mais. Porque o possuir dinheiro nos faz depender um pouco mais de nossa própria capacidade. Por isso que o Senhor fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não fala que é impossível, fala que é difícil. É difícil por causa disso. Porque acaba confiando mais, não em Deus, confiando mais em suas capacidades ou suas propriedades. E por isso deixa de ser santo. E há um outro problema também em relação à riqueza material. Quem tem muito, quer mais, e se torna impiedoso. E perde a noção do outro. E perde a noção das relações fraternais. Esse é o problema. Não é uma questão de riqueza. A bem-aventurança não se refere a uma questão de riqueza material ou pobreza material, e sim a relação que nós temos que ter com Deus, que é uma relação de absoluta dependência, de absoluta confiança. Por isso que o santo é pobre, e a pobreza, e ser pobre é ser santo. E, consequentemente, feliz. Porque é impossível ser santo e não ser feliz. Fala aí para esse pobre que está do teu lado. Bem-aventurado os pobres. Uma outra bem-aventurança que se refere à mansidão. A mansidão que nós encontramos, eu não vou seguir a sequência que está em Mateus, vou seguir a sequência que está na carta do Papa. Outra vontade de Deus para nós é reagir com humildade diante das situações da vida. Essa é a situação do manso, porque na Sagrada Escritura, mansidão e humildade é muito próximo, se não identificado uma com a outra. A humildade é nos ter na conta correta, saber quem nós somos, saber verdadeiramente quem nós somos, saber verdadeiramente onde nós estamos e o que nós devemos fazer, ter uma visão correta, um conhecimento correto da nossa própria realidade. E a bem-aventurança, bem-aventurados mansos, trata dessa humildade. E é vontade de Deus que a gente reaja com humildade. Isso é ser manso. Reagir com humildade diante das dificuldades que nós temos na vida. E o que é reagir com humildade? Não é simplesmente uma resignação, aceitar as coisas que nos são impostas de qualquer forma. Não é simplesmente um masoquismo de gostar de sofrer, e quanto pior, melhor, né? Tem um amigo nosso que fala isso. Como é que você está? Graças a Deus, está bem pior, né? Esse é masoquismo, né? Não é? É o Paulinho que fala isso. A gente fala com o Paulinho, como é que vai? Assim, graças a Deus, estou bem pior. É brincando, né? Mas não é essa noção de masoquismo, né? Reagir com humildade significa saber de nossas possibilidades e saber de uma maneira realística que nós estamos na vida e temos que enfrentar essas situações de dor, de incompreensão, de perseguição, de demora das coisas, de demora de Deus. Nós temos que reagir com humildade, não com desespero. E não com desespero. E não com ansiedade.
Nós queremos as coisas prontas, nós queremos, quando somos contrariados, como é que a gente reage? Como a gente reage quando nós somos contrariados? Sobretudo quando nós temos direito. Você está chegando apressado, atrasado, na avenida tem um estacionamento certinho para o seu carro. Você vai com uma beleza, a hora que você vira, um cara entra à sua frente. Como é que você reage a isso? O pior desses dias, foi pior ainda, desses dias eu estava para chegar na casa de formação, só tinha um lugar para o carro, porque agora tem a zona azul lá, fica difícil na casa de formação. Aí eu cheguei, olhei, preparei o carro, na hora que eu fui virar e acertar o carro assim, 2 bicicleteiros chegaram e colocaram 2 bicicletas no meio da vaga. Não era carro, bicicleta no meio da vaga. E olharam ainda para mim assim, e saíram e deixaram a bicicleta, uma encostada na outra assim, no meio da vaga. Eu falei assim, é para minha santificação. Como é que nós reagimos? Quando nós somos contrariados, quando o nosso planejamento não deu certo, quando a coisa que eu imaginava fazer não foi feita, quando demorou o resultado daquilo que eu queria, quando as pessoas não me compreenderam, quando eu queria dizer uma coisa, as pessoas entenderam outra. Como que nós reagimos? O santo reage com humildade, ou seja, reage com mansidão. Não deixa a ira tomar conta do coração. Aceita porque essa é a condição humana. Faz parte do convívio humano. O humilde é uma pessoa realista. Não perde a paciência com facilidade. E por isso ele se torna manso e mais capaz de aceitar as situações e aceitar as pessoas. Veja, o relacionamento marido e mulher é um problema sério, por causa disso também. As mulheres não nos compreendem. Não é? Então nós como somos santos, temos que agir com humildade, com mansidão. Vocês nunca chegaram em casa cansado e tal coisa, e aí você está querendo descansar, ou tomar uma cervejinha, ou assistir o Botafogo campeão do Rio de Janeiro, aí, você já fez isso? Já viu isso aqui? Não é isso que você quer escutar naquele momento, né? Mas é isso que você escuta. Como é que você reage? O santo é aquele que reage com humildade, que é o sinal de mansidão, que vai aparecer a paciência, vai aparecer mais para frente a questão da paz. Reage com humildade, a raiz da mansidão. Nós temos a nossa própria dimensão. Fala para o santo que está do seu lado aí, reaja com humildade. Outra bem-aventurança, essas coisas todas, essas bem-aventuranças todas, nós encontramos em Jesus Cristo. Nós encontramos em Jesus Cristo, todas elas. Ele reage com humildade. Ele é um que confia absolutamente no Pai. Ele não reage com violência. É reagir com humildade aquilo, não apagar a mecha que fumega, não quebrar o caniço rachado. Como é que nós reagimos, nós que somos líderes? Como é que nós reagimos quando as pessoas que estão na nossa responsabilidade
as pessoas que nós lideramos não cumprem as minhas ordens. Como é que eu reajo com aqueles líderes e aqueles liderados nossos que são devagar? Como é que nós reagimos com essas pessoas? Né? Quando dá vontade de quebrar as pernas, bater na cabeça, enforcar, tudo bem. Mas essa não é a reação bem-aventurada. Uma outra bem-aventurança que aparece aí é sobre chorar. E aqui aparece uma coisa interessante, porque o Papa traduz essa bem-aventurados que choram porque serão consolados, ele traduz como bem-aventurados, felizes, santos são aqueles que choram com os que choram. São aqueles que choram com os que choram. A capacidade de ser solidário na dor. Isso é o maior consolo que a gente pode dar muitas vezes para as pessoas. Quando as pessoas estão doloridas, machucadas, mais que qualquer outra coisa, elas querem pessoas que sofram junto com elas, que tenham a capacidade de dividir o sofrimento, mais do que dar conselho. Porque nós temos o hábito de, quando uma pessoa está em sofrimento muitas vezes com uma culpa própria, nós temos o hábito de falar: mas você também não fez o que era para fazer. Está doendo, mas você não tomou remédio. Eu estou passando mal, você não foi no médico. Eu não estou querendo que alguém me fale que eu tenho que ir no médico, eu estou querendo que alguém chore comigo. Ou seja, alguém que me acolha no meu sofrimento, alguém que me acolha. Eu sei que essa preocupação é uma preocupação legítima, né? Você não tomou remédio, você não fez isso, não fez aquilo, mas não é isso. As pessoas que sofrem querem ter o acolhimento de alguém que sabe que elas estão sofrendo e sofrem junto com ela. Vejam, Jesus Cristo em relação a Lázaro, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele demorou 4 dias. Ele já sabia o que ele ia fazer. A Sagrada Escritura diz isso. Mas quando ele viu as irmãs chorando, o que ele fez? Chorou. Porque antes de devolver Lázaro para as suas irmãs, as irmãs precisavam ser curadas da sua dor. E ele sabia que ele ia fazer o milagre para que os outros crescem. Mas primeiro ele foi solidário na dor com suas irmãs. Chorou. A capacidade de chorar com quem chora, de ter o coração sensível ao sofrimento do outro, de se colocar no lugar do outro. Isso é uma característica da santidade. Eu contei lá em Andradas, cortei na presença do Fernando, um fato muito interessante. Como é que é, né? O Fernando Nascimento, alguns conheceram, ele sabe que quer trabalho com a gente lá no século XXI, veio passar uns dias com a gente, né? Conheci e também foi interessante esse negócio. O Padre Duarte chegou na minha sala lá no século XXI e falou assim: Tata, leva o Fernando para ficar uns dias com você, que eu não aguento ele mais aqui. Ele estava passando alguns problemas. Aliás, ele vive com problema, né? Uma família. O Fernando tem 5 filhos e 2 autistas, né? A mulher dele é fruto da talidomida, não tem os dedos, não tem dificuldade de trabalhar com as crianças. E assim, para completar, a sogra e o sogro moram com ele. Isso é para completar, né? Bem completado. O Everson e o Giovanni estiveram na casa dele, sabe que furdunço que é aquilo. E de vez em quando aqui tocam horror, né? Aqueles meninos dele tocam horror, né? E ele estava nessa semana e o Padre Eduardo mandou ele para cá, né? E aí, antes de sair, ele chegou lá na século XXI, aborrecido, chateado de manhã, mas tinha sido uma noite, deve ter sido ruim. E ele foi conversar com o Padre Eduardo e depois ele me contou.
E foi falar com o Padre Eduardo, desabafou com o Padre Eduardo e falou assim: Padre, reza por mim, que eu não estou aguentando mais. Aí se ajoelhou, o Padre Eduardo botou a mão na cabeça dele, começou a rezar. Daqui a pouco o Padre Eduardo ficou quieto, com as mãos na cabeça dele, e ele estava chorando por causa do sofrimento, das dificuldades. E aí, a hora que ele levantou a cabeça, o Padre Eduardo também estava chorando. Parou de rezar e foi chorar. E foi a maior oração que eu recebi na minha vida. Porque alguém se dispôs a sentir comigo a minha dor. E nós muitas vezes não estamos dispostos a isso. Então, chorar com os que choram é um exercício de amor. É um exercício de sair do nosso conforto emocional. Ter a sensibilidade por aquele que chora, por aquele que sofre. O santo é aquele que chora com os que choram. Fala aí para o seu irmão: chorar com os que choram. A outra vontade de Deus, que faz parte da santidade, é buscar a justiça. Deus quer que a gente busque a justiça. O que é a justiça? A justiça é o direito do outro. Nós somos chamados a buscar a justiça, que é o direito do outro. Não é só o nosso direito, mas também o direito do outro. Buscar a justiça, ser pessoas que sejam justas no seu procedimento, justas no seu caráter, justas nos seus objetivos de vida e justas porque procuram a justiça para todos e não só para si. Gente, o homem justo é aquele que não quer foro privilegiado. Não quer foro privilegiado porque não precisa, porque ele é justo. Não precisa de vantagens, porque ele é justo. E a palavra justo aqui implica num punhado de coisas. Implica em firmeza de caráter, implica em verdade de sua palavra, implica em pureza, implica em objetivos comuns do bem para todos, implica num punhado de coisas. E é isso que nós devemos buscar. Buscar a justiça. O grande elogio que foi feito a José, pai adotivo de Jesus Cristo, é: José, um homem justo. Um homem que buscava a justiça. A justiça em suas relações, a justiça na sociedade onde vivia, justiça. A justiça em relação a Deus. Buscar a justiça. Não buscar as vantagens pessoais, não buscar os atalhos. A justiça. A justiça aqui se confunde com a verdade. Aqui se confunde com a verdade. Nós deveríamos ser homens e mulheres que buscam a justiça, porque ser santo é buscar a justiça. E se nós buscarmos verdadeiramente a justiça, haverá uma transformação da sociedade. Porque o elemento de revolução da sociedade é a justiça. Não a justiça dos direitos pura e simplesmente, mas a justiça de Deus, da igualdade, da honestidade, da verdade. Nós falamos muito, né, uma sociedade justa e fraterna. O que significa isso? Buscar a justiça. Isso é ser santo. Fala aí para o seu irmão: buscar a justiça. A outra bem-aventurança é agir com misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. É agir com misericórdia. O que é misericórdia? É dar chance para que o outro se recupere. Isso é ser misericordioso.
Se ele vai se recuperar ou não é outro problema. Aqui aquela famosa passagem de Jesus Cristo com a mulher adúltera: ninguém te condena, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, refaça a sua vida. Refaça a sua vida. Estou te dando uma outra chance. Refaça a sua vida. Se ela voltou ou não para o adultério, a palavra de Deus não narra. Se ela aproveitou ou não essa oportunidade de refazer a sua vida, não sabemos. Mas a misericórdia está aqui. Refaça a sua vida. Você tem uma segunda chance. Agir com misericórdia significa exatamente isso. Não usar o direito que temos da vingança, não usar o direito que nós temos de punir, não usar o direito que nós temos de desforrar muitas vezes, mas dar ao outro que nos ofendeu, que foi injusto conosco, que não age conforme os meus critérios, dar a ele uma chance de refazer a sua vida, as suas decisões. Ser misericordioso. Aí muitas vezes aqueles que são misericordiosos são chamados de bobos. Você não vê que estão passando você para trás? Não estão me passando para trás, mas eu estou oferecendo a ele a chance de refazer a sua vida, de refazer suas decisões. Nós somos muito rápidos nos nossos julgamentos e nossas decisões. Nós temos que ser mais misericordiosos, sobretudo nós na comunidade. Como eu dizia hoje de tarde para vocês, a comunidade é o lugar do paraíso, mas também é o purgatório. E porque se a comunidade é o purgatório, a comunidade é o lugar fundamentalmente da misericórdia. A principal característica da comunidade cristã no relacionamento dos seus membros deveria ser a misericórdia. Porque, sinceramente, quem nunca de nós que estamos aqui na sala, quem nunca pisou na bola? Quem nunca faltou com um compromisso? Quem nunca morcegou uma data do calendário? Quem nunca deu uma desculpa esfarrapada para não assumir compromisso? Todos nós. Então, nós temos que aprender a ser misericordiosos uns com os outros. Agir com misericórdia. Dar ao outro a chance de refazer as suas opções, suas escolhas, refazer o seu caminho. O santo é misericordioso. Deus é misericordioso. E Ele chama que a gente seja misericordioso como Ele. Se nós aprendermos a agir com misericórdia, a nossa comunidade será santa. E teremos menos desistências em nossa comunidade. Fala aí para o seu irmão, agir com misericórdia. A outra bem-aventurança se refere às intenções. Agir com misericórdia é a vontade de Deus para nós. Buscar a justiça é a vontade de Deus para nós. E outra vontade de Deus para nós, é uma das bem-aventuranças, diz respeito às intenções. Manter o coração puro. Manter o coração puro. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. O que é ver Deus? Ver Deus é o paraíso, né? Bem-aventurados puros de coração. O que é ser puro de coração? Aqui nós temos duas coisas. Ser puro de coração, primeiro, é ter reta intenção. É agir com a intenção correta, com aquilo que é proposto, e não com terceiras, quartas e quintas intenções. Ser sincero nas suas intenções. Um homem que a gente pode confiar, uma mulher que pode confiar.
E um outro sentido também de manter puro o coração é não permitir que os rancores, as raivas, as decepções fiquem ocupando espaço em nosso coração. Quando nós começamos a ter dificuldade de perdoar os outros, quando guardamos rancores, quando guardamos desejos de vingança em relação às pessoas, quem fica mal somos nós. Não é o outro, não. Não permitir que essas coisas entrem em nosso coração. Não permitir que a decepção, não permitir que o rancor, não permitir que a raiva, não permitir que a maldade entre no nosso coração. Tinha uma irmã lá de Fortaleza, lá de Recife, chamada Irmã Almeida, de uma congregação chamada Damas. Não sei se vocês conhecem essa congregação. Congregação das Damas. Não sei de onde que veio. Era essa congregação. Colégio grande em Recife. A Irmã Almeida era uma irmãzinha já de uma certa idade. Ela falava assim para a gente: o coração nosso é que nem um bibelô de biscuit, e que você tem que tomar um cuidado muito grande para ele não quebrar. E ele quebra, e se ele quebra é difícil consertar, e ele quebra com nossos rancores, com nossas raivas em relação às pessoas. Você tem que cuidar do seu coração, cuidar, porque ele é muito delicado. É isso mesmo. A gente guarda sentimentos e deixa sentimentos ruins nascerem em nosso coração, pessimismo, desespero, raiva, falta de perdão. Manter o coração puro, um coração que não tem memória das coisas ruins que sofremos, que não tem memória das decepções que tivemos. O coração puro é ser santo. É um coração de criança. Se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, o que a criança é? Coração puro. Ela não tem má intenção. Fala para o seu irmão manter o coração puro. Isso é ser santo. A sétima bem-aventurança se refere à paz, semear a paz. Bem-aventurados aqui os pacíficos. O que são os pacíficos? São aqueles que promovem a paz, aqueles que evitam os conflitos. Gente de Deus, hoje em dia é complicado isso. Viver em paz hoje em dia é complicado, né? A gente está o tempo inteiro dando cotovelada um no outro para a gente ocupar o nosso espaço, né? O tempo inteiro. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz, aqueles que evitam o conflito, aqueles que não querem estar em conflito. Não é uma questão de ser bananão. Não é uma questão de ser bananão, né? É a questão de, se as opiniões já estão formadas, para que a gente vai sair no tapa com os outros? Para que eu ganho com isso? Eu ganho um inimigo. Se eu não tenho paciência, se eu não tenho o espírito da paz, eu ganho um inimigo, não ganho nada. Porque nós temos o desejo que nossas opiniões se sobressaiam, e aí nós temos dificuldade de escutar opiniões diferentes. Não se trata de uma coisa certa ou errada, mas é uma questão de opiniões pessoais. É difícil. Eu sei que é difícil semear a paz com a sua sogra. Eu sei que é difícil semear a paz com aquele vizinho chato. Eu sei que é difícil semear a paz com o chefe opressor. Eu sei que é difícil semear a paz com um irmão chato da comunidade. Eu sei que é difícil. Mas faz parte da santidade. Faz parte da santidade. Não ser agressivo. Uma coisa é você ser convicto, uma coisa é você ser radical, uma coisa é você ser ousado, uma coisa é você usar da parresia para pregar o evangelho, isso é uma coisa. Outra coisa é ser agressivo. Para quê?
semear a paz, que haja paz entre nós. É interessante que Jesus Cristo, quando se apresentou aos apóstolos, depois de sua ressurreição, as duas vezes, a vez que Tomé não estava e a vez que Tomé estava, ele começou falando o quê? A paz. A paz. O shalom. A presença de Deus. Os cristãos se saudavam antigamente assim, paz. Esse é um sinal cristão. Jesus Cristo é o homem da paz. Embora ele não tenha vindo para trazer a paz, e sim o conflito, no sentido da luta contra o pecado. Semear a paz é ser santo. O santo é o pacífico. Fala para o seu irmão, semear a paz. E por fim, nós encontramos aí a última coisa, a última bem-aventurança, que fala sobre as perseguições. Bem-aventurados sereis vós quando vos perseguirem, contra vós disserem todo gênero de mal por minha causa. Alegrai-vos, né, porque grande será a vossa recompensa. O que isso quer dizer? Santo é aquele que suporta os sofrimentos, as perseguições, aqueles que suporta sem desistir. Sem desistir. Gente, eu confesso para vocês que tem dia, nessa caminhada de igreja, de comunidade, tem dia que eu acho que eu vou quebrar no meio. Eu não vou aguentar. E vontade de ir para o bar do peixe comer traíra não é fácil. Eu estava falando com o Marcelo, vou botar o pessoal todo de olho fechado, né? Eu estou meio cansado, vou botar o pessoal de olho fechado para rezar, meditando profundamente, aí eu vou embora. Aí a hora que eles abriram os olhos, eu fui embora, estou lá no bar do peixe comendo uma traíra, né? O Marcelo falou assim, eu também vou. Tem dia que a gente está quase que não suporta, né? Cansaço, sofrimento, incompreensão. Nós estamos passando alguns momentos difíceis na igreja, a Javenice tem tido algumas dificuldades com algumas pessoas, e isso faz a gente sofrer, né? E as incompreensões, as preocupações, faz a gente sofrer. Então tem dia que a gente acha que não vai aguentar, mas tem que suportar sem desistir. Chorar, espernear é um direito, mas tem que suportar sem desistir. Eu fico encabulado quando vejo alguns líderes nossos que chegam, não aguento mais, vou embora, vou entregar o anel, vou embora. Você não quer ser santo? Você está perdendo uma ótima oportunidade de ser santo? E pior que tem aquelas desculpas, né? A dar oportunidade para os outros. Ô hipocrita! Não está suportando mais compromisso que dá. Gente, compromisso dói, responsabilidade dói, porque quando você tem compromisso e tem responsabilidade, algumas vezes você está fazendo coisas que você não queria fazer, você está em lugares que você não queria estar, está escutando coisas que não queria escutar, está numa reunião que você não queria estar, aquelas reuniões boas que a gente participa, né? CPP, COSEPA. Assim, ó, suportar sem desistir. Não existe coisa mais edificante com uma CPP, não é verdade? E na CPP de Minas, as reuniões do Conselho de Minas Gerais, não tem coisa mais edificante que essas coisas. Suportar sem desistir. Sem desistir. Apesar de não estarmos sendo compreendidos, sem desistir. Eles são bem-aventurados, são santos. Vocês conhecem essa história da Madre Teresa de Calcutá, que foi pedir para um empresário uma doação para os seus pobres, e estendeu a mão, queria uma doação. Ele estava à mesa de um restaurante, ele cuspiu na mão dela, ela
Falou assim: essa é a minha parte, agora a parte dos pobres. Não desiste, apesar do sofrimento, apesar da humilhação, apesar da incompreensão, não desiste. Não desiste. Quem falava isso era o padre Haroldo Ramos, falava assim, mariquinha, aliás, o padre Schuster falava isso, não é o Haroldo não, o padre Schuster, outro jesuíta. Ele falava assim: você é um mariquinha, né? Você não aguenta o repuxo, né? E fica desistindo. Você é um mariquinha ou você é um homem? É isso mesmo. Hoje em dia não pode falar isso, que é discriminação. Não pode. Suportar sem desistir. Fala para o seu irmão: suportar sem desistir. Se nós olharmos bem, essas características todas nós encontramos em Jesus Cristo. Nós encontramos essas características todas em Jesus Cristo. E se nós prestarmos bem atenção, nós vamos ver que isso é um rol de elementos que formam a vontade de Deus a nosso respeito. Deus quer que a gente seja pobre de coração, Deus quer que nós reajamos com humildade, Deus quer que choremos com os que choram, que busquemos a justiça, que hajamos com misericórdia, que mantenhamos o nosso coração puro, que semeemos a paz e que perseveremos. Isso é a vontade de Deus para nós. E isso é ser santo. Isso é ser santo. E para realizar essas coisas todas, basta o Espírito Santo. As virtudes heróicas são em relação a isso, ao cotidiano, dia a dia. Nós temos que agradecer a Deus essa oportunidade que nos deu de viver a santidade onde nós estamos, na nossa comunidade, no nosso dia a dia, nos nossos grupos, nas nossas equipes, nas nossas casas de formação. Esse é o caminho de nossa santidade, porque nós temos a oportunidade de realizar todas essas coisas todos os dias com aqueles com nós convivemos. Por isso, dê um abraço a quem está do seu lado, que te ajuda a ser santo. Amém. Um adendo especial. A turma que está dormindo no quartão tem que dar 2 abraços, porque lá é uma oportunidade dobrada de ser santo.